Essa crise que a gente está passando, com toda essa história de quarentena, isolamento social, pandemia, com certeza isso prejudica a vida de todo mundo. Eu imagino que deve estar sendo muito difícil para você ter que se adaptar com essa história de ter que ficar em casa muito mais tempo, não poder frequentar os lugares que você frequentava e ficar o tempo todo com esse medo de ser infectado, né? Por exemplo, quem me acompanha no Instagram viu lá nos meus stories dessa última semana que eu fui no mercado e eu até comentei, falei, dá até um medo, assim, né? Uma sensação ruim, porque você vai, tá todo mundo de máscara, de luva, então você fica, parece que você tá num daqueles videogames de zumbi, assim, de fim do mundo, cara. É uma cena meio bizarra até. Mas no meio de toda essa confusão, olhando mais pro lado financeiro da coisa, você parou em algum momento para pensar quais foram os piores investimentos durante esse pequeno ano de 2020? Se você não pensou, não se preocupa, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar os 5 piores investimentos dessa crise de 2020. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, para poder juntar todos os dados, organizar as informações. Então se você puder deixar aquele like, pode ter certeza que vai me ajudar bastante. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou falar de mais um investimento da lista, que eu não coloquei ele nos 5 piores, porque dependendo da maneira como você olha, ele muda a posição dele na lista. E se você não entendeu por quê, fica aí até o final que eu te explico. Vamos começar então pelo 5º colocado da nossa lista. E como eu sei que a maioria dos brasileiros ainda não investe lá fora, por mais que eu recomende fortemente e ache que isso é imprescindível para qualquer carteira de investimento, eu vou falar apenas dos ativos negociados aqui no Brasil, que você pode comprar simplesmente entrando lá no site ou no aplicativo da sua corretora de preferência. E para facilitar tanto a minha vida quanto a sua, na maioria dos casos eu vou falar simplesmente sobre o índice que representa a classe de ativo. Por exemplo, para as ações brasileiras, eu não vou falar de Petrobras, Itaú, Magazine Luiza ou etc. Eu vou falar do índice Bovespa, que é o índice que representa as ações do Brasil. Quando eu for falar de fundos imobiliários, eu vou usar o IFIX, que é o índice que representa os fundos imobiliários do Brasil. Deu para entender, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para o 5º colocado da nossa lista, ou seja, o 5º pior investimento da crise de 2020. Lembrando que o período que eu estou usando para análise dessa crise de 2020 é desde o dia 26 de fevereiro, que foi o primeiro dia que começou a afetar mais forte o mercado financeiro aqui no Brasil, até o dia 21 de março, que é o último dia de negociação até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. E o 5º colocado é o Bitcoin. Isso mesmo, a criptomoeda caiu 23,1% até agora. Já adiantando que por mais que ela tenha um histórico de ser muito mais volátil do que as ações, essa criptomoeda tem se segurado muito bem até agora e vocês vão ver mais pra frente na lista porque que eu estou falando isso. Ah, só um detalhe, aqui eu estou considerando o preço do Bitcoin em reais. E eu peguei a cotação de referência lá do mercado Bitcoin. Avançando mais uma posição na nossa lista, chegando na 4ª colocação, a gente tem o IFIX, que é o índice que está representando os fundos imobiliários aqui do Brasil. Só para vocês entenderem, o IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Lá tem fundos que foram pior do que o índice, fundos que foram melhor do que o índice. E esse número que eu vou falar para vocês agora, nada mais é do que uma soma ponderada de todos os fundos imobiliários que tem dentro da carteira do IFIX. Até o momento, esse índice se desvalorizou 24,6%, sendo que aqui já estão considerados os dividendos que são pagos pelos fundos imobiliários da carteira dele. O nosso medalha de bronze, e aqui a coisa começa a ficar feia, é o índice de dividendos da nossa Bolsa Brasileira. E ele, como o próprio nome já diz, é um índice que representa aquelas empresas que são as maiores geradoras de caixa e que costumam pagar os maiores dividendos. Ele acumula uma queda de 34% até o momento. Bastante coisa. E o segundo lugar da nossa lista, levando a medalha de prata para casa, é o nosso tão querido e tão odiado Ibovespa, representando o mercado de ações do Brasil. Até o último pregão, acumulava uma queda de 41% no ano. O índice já perdeu mais de 1/3 do seu valor e voltou lá para casa dos 65 mil pontos, sendo que até o começo do ano, lá em janeiro, ele estava beirando ali os 120 mil pontos, tentando ultrapassar esse recorde histórico e agora caiu quase que pela metade. E no espaço de tempo curtíssimo, coisa de nem 2 meses. Realmente a gente está passando por uma crise que é bastante intensa. Já o nosso grande campeão, que vai levar uma medalha de ouro para casa, é o índice de Small Caps da Bolsa Brasileira, que representa aquelas empresas menores
que são mais arriscadas, só que também tem um potencial de retorno muito maior. Até o último pregão, esse índice estava caindo 45,8%. Quase metade do seu valor simplesmente sumiu. E se você gostou desse vídeo, me fala aí nos comentários que eu vou fazer a parte 2 dele com os 5 melhores investimentos durante a crise de 2020. Mas não vai embora ainda não. Se você ficou até agora, eu vou te falar qual é o investimento bônus da nossa lista. E ele é o S&P 500. Não faz muito sentido você falar a primeira parte em inglês e a segunda parte em português, né? Mas enfim, é o principal índice de ações dos Estados Unidos. E se você se lembra bem, eu falei que ele teria posições diferentes na nossa lista, dependendo da maneira com que a gente olhasse. E o motivo de eu falar isso é pelo fato de ele ser um índice cotado em dólar. E nós, aqui, meros mortais, investimos em reais. Se a gente olhar a variação desse índice como ele é, ou seja, em dólar, até agora ele caiu 26% no ano. Mas se a gente olhar a performance do IVVB11, que é um ETF negociado aqui na Bolsa Brasileira, que replica a variação do índice americano, só um parênteses aqui. Se você não sabe o que é ETF, não está entendendo essa parte, eu vou deixar aqui no card um vídeo te explicando o que é o investimento em ETFs, o que são ETFs e como que você pode montar uma carteira bastante diversificada, gastando bem pouco tempo por mês. Mas vamos lá, se você olhar a variação desse ETF, e aqui a sacada é que você investe em reais, ele transforma em dólar, e aí você vai ganhar a variação do S&P mais a variação do dólar, que em 2020 já andou bastante, né? A gente vai chegar numa rentabilidade para o IVVB11 de menos 15,5%, ou seja, dessa nossa lista, ele seria o que mais protegeu a sua carteira até agora. Por isso que eu sempre falo que é importante você ter uma carteira diversificada. E por hoje é só, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo. Se gostou, já deixa o seu like, um grande abraço e até a próxima.